breathe you in. I turn it up to tune you out. Vamos retomar os trabalhos do GovTech Summit Porto Alegre. Retomando os trabalhos nessa transmissão do GovTech Summit, nós retomamos agora com a transmissão. Retomando então agora para valer os trabalhos, agora depois de um intervalo aqui no GovTech Summit, nesse primeiro dia de evento concorridíssimo, onde a inovação é a tônica em todos os debates. Agora vamos para mais uma etapa em que nós vamos ter no palco Banrisul GovTech o governo digital presente e futuro, tecnologias emergentes para uma nova geração de serviços públicos. E quem vai levar essa conversa adiante agora são os representantes do governo federal, que são representados por Marcos César de Oliveira Pinto, coordenador-geral de interoperabilidade de dados na Secretaria do Governo Digital do Ministério de Gestão e Inovação do Setor Público. E acessibilidade na comunicação governamental, que vai ser defendido por Emanuel Hassen, secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Vamos acompanhar no palco principal aqui do GovTech Summit. Boa tarde a todas e todos. Só pedir aqui para o nosso coordenador inverter a ordem das apresentações, trazer a minha primeiro. Mas primeiro cumprimentar o Marcos aqui também, meu colega de governo federal, um especialista na área com currículo. Se vocês ainda não olharam o currículo do Marcos, por favor, depois. É uma pessoa acima da média neste tema que nós estamos tratando aqui hoje. E eu tenho o prazer de estar aqui junto com vocês e dividindo o palco aqui com o Marcos, em nome do ministro Pimenta, do presidente Lula, primeiro para trazer a posição institucional do governo de que o tema precisa cada vez mais estar na prioridade do nosso dia a dia. Nós já participamos no início do ano do South Summit, e da mesma forma que fizemos ali, Gabriel, estou dizendo aqui em público, no evento de hoje, esperamos que você já esteja pensando na próxima edição e que o governo federal quer ser parceiro, quer estar mais presente, quer ajudar a construir também, né, todo o evento junto contigo, para que a gente possa fazer maior e, obviamente, também ampliando aí, na medida das possibilidades, o debate sobre o tema, que é fundamental para todos nós. Tá? E com isto, eu, conversando com o Marcos, que é o especialista na área e vai falar aqui para vocês depois muito bem, mas eu vim também, um segundo propósito, para fazer uma provocação e também apresentar uma constatação nossa, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, quando a gente assumiu, enfim, e começa a se estabilizar na função e vai fazer alguns temas, né? Então, nós, entre tantas ações do governo federal nesta área, eu quis trazer aqui para a gente hoje algo que teoricamente, é simples, que é a acessibilidade na comunicação. E é óbvio que, se nós estamos tratando aqui de governos, nas suas mais diversas esferas, seja municipal, estadual ou federal, se nós temos a intenção de fazer com que cada vez mais a gente esteja próximo das pessoas, consiga dar eficiência, consiga dar transparência, consiga dar agilidade na prestação de serviços, ou na comunicação direta com o cidadão, com as empresas, com as instituições, etc., nós temos o dever de pensar em todos. Isso é democracia, isso é transparência, isso é acesso à informação, e é a nossa obrigação. E por isso é que
Nós temos trabalhado lá com esta evolução. O governo federal tem um histórico, que não é deste governo, é da instituição governo federal, no avanço na área de tecnologia, prestação de serviço. O Marcos depois vai detalhar isso, né? Muito mais do que eu. Mas nós temos trabalhado muito nesse sentido, com foco na ampliação dos serviços digitais. Nas últimas 2 décadas, a gente pode destacar alguns temas aqui, né? A estratégia geral de tecnologia da informação, estratégia de governança digital, política de dados abertos, enfim, até chegar à lei de governo digital. E hoje mais de 90% dos serviços são digitalizados, entre os 4.600 serviços, mais ou menos, que são ofertados no portal do GovBR. Nesse sentido, nós, lá na SECOM, a gente tem trabalhado para fortalecer as tecnologias, o uso de tecnologias assistidas, os recursos, né? Serviços voltados às pessoas com deficiência. Por isso que lá no início eu disse que parecia algo simples, que eu queria fazer uma provocação. Porque atender as pessoas, fazer o nosso propósito, é para toda a sociedade. E nós temos pessoas, e um grande número de pessoas, que precisam de um atendimento, uma oportunidade, uma oferta de serviços diferenciada. E promover essa acessibilidade também é promover democracia, promover transparência e, obviamente, o acesso à informação. Nós temos hoje no país quase 18 milhões de pessoas que se identificam, que dizem que têm algum tipo de deficiência. Isso dá quase 10% da população. Se a gente envolver a família dessas pessoas, que é quem convive, auxilia, essa porcentagem, na média, triplica. Então nós estamos falando de quase 1/3 da população brasileira que de alguma forma tem na sua família ou em si próprio algum tipo de deficiência. E portanto, é uma obrigação nossa cuidar da acessibilidade. Então tudo aquilo que a gente discutiu aqui hoje, que já discute na história e que vai prever para o futuro, tem que incluir também a acessibilidade na prestação de serviço, mais ainda na comunicação institucional, que é o nosso foco lá. E eu trago em seguida aqui para vocês um exemplo que nos levou a iniciar imediatamente um processo de avaliação, monitoramento e planejamento de como a gente poder incluir todos os setores da sociedade, todas as pessoas, na nossa tarefa de comunicar, com conceitos, né, acessível, de inclusivo, em que a gente consiga atender as pessoas. Então hoje nós temos um diagnóstico já que a gente realizou na comunicação do governo, e a gente chegou a conclusões que, enfim, nos assustaram, né? Nós não temos coisas simples hoje na comunicação do governo, para que as pessoas possam ter acesso às informações básicas, que ao fim e ao cabo são das políticas públicas que elas precisam acessar, né? Trouxe aqui no meu slide alguns exemplos para vocês, desde a falta de assistente de Libras, não há nos textos publicados pelo governo, né, gravação de conteúdo em áudio, não há a utilização de fontes e fundos para facilitar as pessoas que têm deficiência visual. Então, alguns pontos que eu quis trazer aqui para vocês, podia trazer o relatório detalhado, mas é só para provocar, chamar a atenção de vocês para isso, porque eu tenho certeza, infelizmente, que muitos de vocês devem se deparar com essa realidade na prefeitura, no governo do estado, nos aplicativos que comumente a gente utiliza. Trouxe um exemplo aqui, bem simples, a imagem não colabora, mas é só entrar no site da SECOM, no nosso site, então estou fazendo uma autocrítica, uma constatação, que nós não temos coisas básicas de acessibilidade.
Então, ao mesmo tempo que nós passamos o dia aqui hoje, vamos passar amanhã, o Marcos vai trazer questões inovadoras para o futuro, nós ainda temos questões básicas que a gente precisa considerar quando se fala em tecnologia, quando se fala em governo digital, quando a gente fala em permitir que todas as pessoas tenham as facilidades que os dias atuais nos proporcionam e que é obrigação nossa fornecer para a sociedade. Nós queremos que as informações do governo federal sejam modelo de acessibilidade. É um desafio imenso, pelas dificuldades que os governos, de um modo geral, enfrentam quando querem realizar mudanças e melhorias no seu arcabouço de tecnologia. Fui prefeito 2 vezes, fui presidente da FAMURS, vocês, obviamente, convivem com isso, a maioria de vocês no seu dia a dia, do quanto o governo tem dificuldade de acelerar processos, de dar agilidade e de dar pronta resposta para as pessoas naquilo que às vezes é tão simples como isso que eu estou fazendo aqui. Se fosse na iniciativa privada, talvez o que a gente contrataria uma empresa, ela nos entregaria um planejamento e talvez em 30, 60 ou 90 dias estaria resolvido. No governo nós já estamos 5 meses, mas que estamos com esse tema há 3 meses e meio e a gente tem dificuldades de avançar. Fechei aqui a minha palestra para passar, a minha fala para passar aqui para o Marcos, só que é algo que eu gosto, que eu acho importante e trabalho bastante nesse sentido, que é lembrar que a gente tem uma agenda, que é a Agenda 2030, as ODS, que também influenciam na comunicação, na tecnologia, mas essa aqui é para também aguçar a curiosidade de vocês, para quem não conhece o tema, pesquisar sobre ODS, não é o tema do debate hoje, mas que é algo fundamental também para o país, é um acordo da ONU, que o Brasil é subsidiário, né? E que a gente tem que avançar muito nas metas, no objetivo do milênio, porque ao fim e ao cabo são elas que guiam as políticas públicas que a gente apresenta também. Feita a provocação, a constatação das nossas dificuldades, passo agora para o Marcos, porque ele vai dar para nós aqui o futuro e a solução, quem sabe, do meu problema de acessibilidade, né, Marcos? Obrigado, gente, parabéns pelo evento. Bom, gente, boa tarde a todos. Enquanto eles trocam a apresentação aí, primeiro eu queria agradecer aí o convite. Sempre uma satisfação vir a Porto Alegre, a segunda vez que eu venho esse ano. Acho que não vai ser a última. E fico muito feliz de ver ainda a sala cheia, os heróis da resistência aí, né? Eu até fiquei em pé aqui para ver se eu não durmo depois de um dia tão intenso. E espero que vocês não durmam agora também. Mas pediram para eu falar um pouco sobre tecnologias emergentes, né? E a gente está tentando fazer um link aqui. O secretário trouxe um pouco do que a gente precisa fazer no curto prazo, no sentido de melhorar aí o atendimento ao cidadão em termos de governo digital, acessibilidade de sites. E eu vou falar um pouco agora do futuro, né? De novas tecnologias que podem fazer a diferença na prestação de serviços públicos. Obviamente, muita gente boa já falou sobre isso, né? O Rafael, por exemplo, já falou bastante sobre a questão de inteligência artificial. Eu vou falar mais um pouquinho. O que é mais um desafio, né? Além da chance de vocês dormirem, é de eu repetir um pouco algumas coisas que já foram faladas, mas eu vou tentar ser breve aí, para a gente ir direto ao ponto. Mas não tem como falar do futuro sem falar um pouco da história, né? Então, aqui eu coloquei uma linha do tempo, mostrando que já faz tempo que a gente fala sobre digitalização, só que essa digitalização teve muitos nomes, né? Então, lá atrás, o pessoal falava de governo eletrônico, né? Inclusão digital, e aí você foi tendo... Em algum momento ali você teve a primeira estratégia geral de tecnologia da informação. Eu sou do tempo ainda que era informática, né? Que eu sou meio dinossauro nessa área. Então essas coisas foram mudando de nome e foram mudando de escopo também, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu diria que um salto muito importante foi quando a gente teve a primeira EGD, que foi realmente o momento que a gente começou a pensar mais no cidadão, né? Pensar na prestação de serviços públicos. Foi uma confluência de várias coisas, cada vez mais gente com smartphone, se acostumando, né, como foi apresentado antes, a ter serviços privados digitais
e tendo a expectativa que os serviços públicos fossem digitais também. Então, a gente percebe nos últimos anos, especialmente, um salto muito grande, com desafios muito grandes também, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe uma série de obrigações para a gente, obrigações relevantes, mas que dão trabalho para a gente cumprir, né? Por último, a Lei do Governo Digital também, que foi um grande avanço, mas, de novo, impondo uma série de desafios, né, para os órgãos públicos em todas as esferas, em todos os entes, né? Bom, no governo federal, né, a gente já falou, outras pessoas falaram isso hoje, né, inclusive o secretário também, a gente teve um avanço brutal, né, nos últimos anos. Um dos responsáveis por isso está aqui na frente, o Luiz Felipe, que realmente teve uma condução na Secretaria de Governo Digital que foi fundamental para esse avanço, da gente ter uma digitalização maciça dos serviços no governo federal, né? Exemplos abundam, né? Quem tirou um passaporte nos últimos anos percebeu que agora você só precisa levar o RG, né? Os homens abaixo de 45 anos, toda vez que eu renovava o passaporte, tinham que sair caçando a certidão de reservista, que era a única vez na vida que você precisava usar esse diabo da certidão do reservista, era para tirar o passaporte, né? 90% hoje dos pedidos de seguro-desemprego são resolvidos digitalmente. Eu lembro que eu só pedi uma vez na vida, tinha um formulário gigantesco de um monte de página que você tinha que preencher. Isso foi em 92, tá? Estou tentando não entregar a idade, mas eu entreguei. Bom, o certificado internacional de vacinação também, que era uma novela, você tinha que ir lá na Anvisa basicamente para o cara te dar uma tradução de um documento que você já tinha, né? Então, hoje você faz isso de uma maneira digital. Poucos exemplos aqui, como a gente viu, são milhares de serviços e, obviamente, um desafio gigantesco agora, que a gente precisa alcançar esse nível de digitalização também nos estados e municípios, até porque são eles que, muitas vezes, têm muito mais contato com o cidadão do que o nível federal, né? A gente aí teve um avanço muito grande no índice do Banco Mundial, segundo lugar, aqui no Online Service Index da ONU também a gente está na posição 14, quer dizer, a gente está muito bem na foto, né? Então, a gente está hoje, como que foi essa mudança de paradigma? Lá atrás, a gente olhava muito porta para dentro. A gente fazia o quê? A gente digitalizava os sistemas, né? A gente vai pegar as coisas lá que estão no papel e vamos criar um sistema, mas a gente não estava tão preocupado com o cidadão. A gente, como governo, estava preocupado em resolver os nossos problemas. Então, a gente informatizava, não era nem digitalizar, a gente informatizava os sistemas, os processos e assim por diante. De uns tempos para cá, qual foi a mudança de paradigma? A gente começou a olhar para o cidadão, porta para fora, e a gente está digitalizando os serviços. O que eu proponho aqui, que o próximo passo é que a gente precisa de um governo inteligente. O que é um governo inteligente? Não adianta eu digitalizar o serviço, né, se para dentro o negócio está uma bagunça. Então, ou ainda, que eu estou digitalizando os serviços para políticas públicas que não param de pé. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pensar end-to-end em políticas públicas que sejam, né, que elas nasçam digitais e nasçam inteligentes, usando todas as ferramentas novas que a gente tem para trabalhar. E que elas sejam construídas não apenas pensando, né, no usuário final ou pensando no governo, mas que elas sejam construídas com o ecossistema, governo, cidadão, empresas, em um trabalho colaborativo, né? Usando modelos de inovação aberta, trabalhando com startups, trabalhando com as universidades, ou seja, a gente descer do pedestal e achar que o governo sabe tudo e fazer construções em conjunto, especialmente usando essas ferramentas modernas, que a gente vai falar de algumas delas aqui, até porque a gente não tem tanto tempo, né? Então, vamos lá. Eu escolhi algumas aqui, né? A gente podia ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas eu vou falar de 3 tecnologias que são muito importantes e que estão aí na crista da onda, vocês conhecem, provavelmente. Primeira, blockchain, um registro digital compartilhado e seguro, né? Ou seja, é uma ferramenta, né, de base de dados distribuída, né, que garante inviolabilidade e sequências dos dados, então ela te dá muito mais segurança, né? E ela é famosa por causa das tais criptomoedas. Mas vamos esquecer esse assunto, até porque é um assunto polêmico, né? O importante é que a tecnologia ela é útil para N outras coisas, né? Então, ela já é usada, né,
dentro do governo, numa solução que a gente chama de B-Cadastros, né, que é um cadastro compartilhado da Receita Federal. Então, essa é uma ferramenta que a gente já está usando no governo federal, né? Então, um órgão que precisa de alguma dessas informações aqui, CPF, CNPJ, Cadastro Nacional de Obras e assim por diante, ele consegue, usando essa solução de blockchain, ele tem uma base dentro do próprio órgão, que ele consegue usar para suas necessidades, que é replicada automaticamente, com segurança, né? E garante o quê? Garante que esses órgãos prestem serviços de melhor qualidade, evita que os órgãos peçam uma informação para o cidadão que o governo já tem. Então, um princípio fundamental para a gente é o princípio do, em inglês o pessoal fala once only, uma vez só, ou seja, o governo ele só pode pedir a informação para o cidadão uma vez. Uma vez que ele detém aquela informação, ele que se vire para distribuir essa informação dentro do governo para que todo mundo tenha isso, né? Bom, outra tecnologia importante, internet das coisas, né? Isso tão simples como, né, a internet em qualquer tipo de dispositivo, não apenas computadores, celulares e assim por diante. Especialmente importante para coleta de dados, sensores e gestão e operação remota. Então, a internet das coisas é o que viabiliza a famosa cidade inteligente, né? A cidade inteligente, ela é uma cidade que tem sensores para tudo quanto é lado, que podem monitorar trânsito, lixo, temperatura, poluição do ar e assim por diante. O Rafael está aqui em Recife, eles fizeram o quê? Eles têm uma solução lá que eles botaram sensores nos táxis, no Uber, para monitorar buraco, não é isso? Então, isso é um exemplo de internet das coisas. Você tem uma aplicação que está o tempo todo monitorando e daí você sabe que tem um buraco antes do cidadão reclamar que tem um buraco na rua. Você consegue fazer uma gestão muito melhor de como você faz a reparação das suas vias. Tem um exemplo, outro exemplo interessante também, que inclusive está sendo desenvolvido lá no César de Recife, na área de saúde. Você coloca medidores nos cilindros de oxigênio. Então, aquele pessoal que usa cilindro de oxigênio em casa, é uma confusão, não sabe quando acaba, quando não acaba. Então, você bota um sensor de internet das coisas que avisa o hospital ou o prestador de saúde quando que o cilindro está acabando. E daí, automaticamente, ele é reposto. Isso também é um exemplo de política pública preditiva, que vai ser uma coisa cada vez mais importante para a gente desenvolver nos governos. Ou seja, uma política pública que se antevém ao problema do cidadão e já resolve o problema do cidadão antes dele reclamar, né? Então, para serviços públicos, você monitorar medições de luz, de água, identificar vazamentos e assim por diante. Então, a internet das coisas é realmente uma ferramenta, né, que pode ser muito útil, especialmente para municípios. E aí eu vou falar um pouquinho também de inteligência artificial. Todo mundo, né, hoje em dia esse é um assunto que está na crista da onda, tem gente que acha até meio de saco cheio de ouvir falar nisso, porque, né, tá todo mundo falando o tempo todo. Ou seja, o que a gente fala ali é a definição, né, que eu devo ter perguntado para o ChatGPT, inclusive, essa definição, mas capacidade de uma máquina para reproduzir competências semelhantes às humanas, né? Inclui, mas não se limita aos Large Language Models. É óbvio que o que é o Large Language Model? Exatamente esse ChatGPT, Bing Chat, essas ferramentas que você conversa e ela dá uma resposta, mas inteligência artificial é muito mais do que isso, né? Por exemplo, reconhecimento de padrões, reconhecimento de sons, imagens, tradução, análise de dados, modelos preditivos, tudo isso pode ser feito com ferramentas de inteligência artificial. De novo, dentro do governo a gente tem inúmeras aplicações, né? Na gestão de documentos, você fazer preparação de minuta, você vai lá escrever um ofício, você tem lá uma IA que você escreve lá mais ou menos o que você precisa, ela já faz um rascunho do ofício para você, né? Ou de uma nota técnica. Você gerar um resumo, você tem um monte de documento lá do tempo do EPA, roda uma IA para fazer um resumo daqueles documentos para dizer o que tem de informação realmente relevante nela, né? Fazer busca avançada, pré-análise e agregação de demandas. Você tem lá um site que você ouve as demandas do cidadão e você quer catalogar aquilo de uma maneira rápida. Você não vai botar mais o estagiário para fazer isso, você vai botar a IA para fazer,
né? Analytics, que tem tudo a ver com isso, e isso é um ponto fundamental que a gente tem que fazer muito mais. Políticas públicas baseadas em evidências. Esse é um negócio fundamental. Mas, pô, evidência é um negócio que vai dar trabalho. Então, a gente usa IA para analisar. Como a gente tem um volume de dados cada vez maior, e veja como os assuntos se conectam, né? A internet das coisas, ela gera um volume de dados absurdo. Então, eu preciso de ferramentas para analisar esses dados de uma maneira eficiente. A inteligência artificial pode nos ajudar muito em relação a isso, né? Fiscalização, combate ao crime. Na saúde, tem um potencial enorme aí, né, de diagnóstico baseado em dados, imagens, sensores, exames e assim por diante, né? Bom, o que a gente está fazendo no governo federal? Aqui um exemplo concreto também, né? A gente fez um edital, que foi uma parceria da FINEP, que é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Governo Digital e da ENAP, para soluções de IA na administração pública. Então, o que a gente quis? A gente quis estimular o uso da inteligência artificial. Então, isso está dentro daquela ideia de ecossistema. Por quê? Porque a gente primeiro foi nos órgãos públicos e pediu quais são os desafios que vocês têm na área de IA. Aí, a partir daí, a gente selecionou os desafios que a gente achou interessante e a gente abriu para que startups se candidatassem a desenvolver soluções para esses desafios, e essas startups seriam remuneradas por meio de subvenção econômica via lei de inovação, né? E aí a FINEP que paga essas startups. Aí, uma vez havendo essa seleção, você contrata, e o que é interessante é, a propriedade intelectual fica com a startup, isso quer dizer que ela vai desenvolver a solução, mas ela pode vender para outros governos depois, né? No entanto, obviamente, a gente recebe o direito de uso da solução por tempo indeterminado. Na primeira etapa desse edital, a gente teve soluções aí para a ANS, a Anvisa e o Ministério da Agricultura, e vocês vão perceber que muita coisa na linha de análise de dados, chatbot, processos de monitoramento, né, muita coisa de analytics, de apoio à fiscalização. Então, tem de tudo aqui, análise de texto, análise de imagem, né, que são os exemplos clássicos de como que a gente pode usar inteligência artificial. E esse tipo de edital é um ganha-ganha. Por quê? Porque você tem o governo tendo um benefício, mas também o ecossistema de startups, as empresas, né? Você está gerando emprego e assim por diante. Tá, e aí como é que você usa novas tecnologias no governo? Primeiro ponto, né, meu tempo está acabando, mas eu reforço muito isso, e de novo eu tenho que trazer o exemplo de Recife, né, usem modelos de inovação aberta. O que é o modelo de inovação aberta? É você montar uma equipe, né, ou você contratar um grupo que vai te ajudar e tentar identificar as demandas dos órgãos, e essa equipe que vai ser os habilitadores vão explicar como você identifica, vão ajudar a definir o problema, vão ajudar no processo de contratação, e com isso você vai sair de fato com produtos e soluções inovadoras do outro lado. É muito difícil um órgão conseguir contratar inovação sozinho, ainda mais em estados e municípios que a estrutura às vezes é mais limitada. Então, se você construir uma equipe, né, que vai ser a equipe focada nisso, e essa equipe, né, vai estar num gabinete ali especial que vai ajudar os órgãos a construir esses processos de inovação aberta, a sua chance de sucesso vai ser muito maior. Ah, mas e aí eu vou fazer o quê? Lei de licitação? Olha, tem uma apresentação, acho que amanhã, do Rafael Fácio, que é só sobre isso aqui. Eu só botei esse slide para provocá-los a assistir essa apresentação, porque ele vai entrar em detalhe. A minha mensagem aqui é que hoje em dia não falta mais instrumento para eu fazer contratação de inovação. Os instrumentos são múltiplos. Antigamente a gente não tinha, agora a gente tem vários. Aí não adianta reclamar que era muito difícil que não tinha. Agora é muito difícil porque eu não sei qual eu uso. Não. A pluralidade dos instrumentos é exatamente porque cada caso, né, você vai usar um instrumento de acordo com o nível de maturidade tecnológica, principalmente. Ou seja, se é uma solução muito inovadora, que está na fronteira do conhecimento, ou se é uma solução que já está mais consolidada, ou também, às vezes, as questões do valor da solução vão ser relevantes. Tá? Bom, e aí já entrando no final, já acabou meu tempo. Primeiro, a gente não pode esquecer, né, a minha palestra é sobre tecnologias, mas eu tenho que me contrariar no final dizendo que a tecnologia, ela não é um fim em si mesmo. A gente não pode esquecer que o cidadão tem que estar no primeiro lugar.
E, nesse mesmo sentido, a gente sempre tem que pensar no problema antes da solução. Ou seja, é muito arriscado. Eu quero botar uma solução... Não, calma. Qual é o seu problema? Você tem que pensar no seu problema primeiro, e aí você vai avaliar quais são as melhores soluções para o seu problema. E eu, por ser da área de tecnologia, eu sei que às vezes a gente tem um fetiche e vê, que tecnologia nova, que legal, você nem sabe para que você vai usar. Então, dê um passo para trás e avalie essa questão. Entenda os potenciais e os limites das soluções. Aí eu pus essa matéria aqui, de um caso que alguns de vocês devem ter ouvido falar nos Estados Unidos, de um advogado que ele precisava de jurisprudência lá para uma ação contra uma companhia aérea, e ele perguntou para o ChatGPT. Só que alguns de vocês devem saber que o ChatGPT alucina, às vezes, e o termo é exatamente esse, ele alucina, ele inventa coisas que não existem. E aí o ChatGPT respondeu para eles uma série de casos. Olha, o caso do fulano contra a empresa tal, fulano, nada daquilo existia. Ele inventou tudo aquilo, porque é da maneira intrínseca de como ele funciona, junto às palavras. Só que ele levou aquela jurisprudência, com muitas aspas, para o juiz, e levou uma catracada do juiz depois, porque teve que se desculpar, enfim. Ou seja, ele não entendia a tecnologia que estava disponível para ele. Ele achava que era uma maravilha, mas no contexto dele deu muito errado, na verdade. E, por último, fazendo um link com o que o secretário falou, a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, não adianta eu ter uma solução tecnológica maravilhosa que apenas 10% da população consegue usar, ou porque não tem dinheiro, ou porque tem dificuldades de acessibilidade, e assim por diante. Então, a gente sempre tem que pensar em todo mundo, é um desafio, então a gente tem que oferecer várias soluções para os diferentes públicos que a gente tem. Então, era isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, então, aos Valeu. nossos convidados, Marcos César de Oliveira Pinto. E a discussão sobre inovação continua no âmbito do governo federal, aqui no GovTech Summit. Depois dessa palestra de dois representantes do governo federal, agora é a vez do Tribunal de Contas da União. Wesley Vaz Silva vai nos falar sobre da governança de TI à destreza digital no setor público. O Wesley Vaz Silva é auditor-chefe de governança e inovação do Tribunal de Contas da União. Acompanhe aí.